que nós vamos conversar com o professor da Faculdade de Educação da USP, pesquisador na área de avaliação educacional, Ocimar Alavarce. Bom dia, Ocimar. Bom dia. Nós acompanhamos há pouco aqui a matéria da Mariana Lemos, do Brasil de Fato, falando a respeito da realização do Enem. E existiu uma expectativa muito ruim por parte de muitas pessoas em relação ao que poderia vir na prova, já que o próprio presidente Jair Bolsonaro tinha dito que a prova teria a cara do governo. Mas no final isso não aconteceu, segundo muitos especialistas. Como é que você avalia esse primeiro dia da prova do Enem? Bom, primeiro, nenhuma prova pode ter a cara do governo, né? Assim como nenhum vestibular pode ter a cara do reitor da universidade. Existe uma série de procedimentos que devem ser adotados, sobretudo para garantir, primeiro, a lisura do processo. Eu voltarei a isso porque isso está em questão. Segundo, porque o conteúdo, né, de uma prova desse tipo deve ser a pauta principal para a elaboração dos itens, das questões da prova. E é isso que acabou acontecendo no Enem, né? Então não é exatamente uma surpresa, porque a prova do Enem, salvo um ou outro item que possa ter algum tipo de problema, ele resulta de um longo processo de elaboração desses itens, né, das questões, como são chamadas. E, por sua vez, esses itens, né, eles estão pautados na matriz de referência do Enem. E é com base nessa matriz que elaboradores selecionados, um processo público de seleção, e depois seguidos, né, de uma preparação, elaboram os itens. Esses itens passam por, inicialmente, 3 revisores. Depois eles vão a pré-teste, né? Esse é um capítulo muito interessante, né? Porque o pré-teste é você submeter esses itens a candidatos, né? E, em geral, esses pré-testes são feitos com estudantes que não sabem exatamente o que estão fazendo um pré-teste do Enem, por questões de sigilo, né? Facilmente compreensível. Depois do pré-teste, você tem, então, a confirmação da qualidade desses itens. Inclusive, nesses pré-testes são eliminados uma série de problemas, né, que esses itens podem eventualmente apresentar. Aí, então, eles estão prontos para comporem as provas do Enem. Portanto, a ação do governo é preocupante por 2 razões. Primeiro, porque dirigentes, não é só o presidente da República, o próprio ministro e dirigentes do INEP, tentaram violar essa regra que é de a elaboração dos itens segundo esses protocolos. Então, não existe alguém entrar lá e tentar alterar um item, isso é mais grave ainda. Assim como isso tem que ser confirmado por conta das denúncias dos funcionários do INEP, que foram demissionários das suas funções, não dos seus cargos, isso é importante ser frisado, porque, novamente, isso ameaçaria a lisura do processo. Porque em todas essas etapas, né, você vai intensificando o sigilo, chegando ao grau máximo quando você vai definir a prova. E são poucas as pessoas que estão autorizadas, né, a terem acesso, sobretudo, essa etapa final. Então, o governo ameaçar entrar para olhar os itens, isso é violar uma regra de lisura. Não há registro, né, nos mais de 100 anos de história de vestibulares no Brasil, por exemplo, que um reitor de uma universidade tivesse pedido a prova antes dela ser aplicada para saber se ele ia aprovar ou não. Não é dessa maneira que se organiza uma prova. Então é preocupante por desconhecer esses protocolos e porque, ao tentar, porque é disso que se trata, né, uma tentativa, mas não menos grave, de adentrar esse processo para selecionar os itens. Finalmente, sem querer me alongar muito nessas questões técnicas, mas elas são muito importantes para garantir, mais do que a lisura, a questão democrática. Daqui a pouco eu volto a comentar sobre isso. Porque, inclusive, na reta final, para se montar as provas, não se olha os itens. Os itens que vão compor as provas são selecionados por critérios como cobrir essa matriz de referência, com várias habilidades, com vários objetos de conhecimento, uma variabilidade nas dificuldades desses itens. Então, a seleção dos itens
feita com base nessas propriedades, e não olhando o item, né? Muito menos ainda, isso é impensável, é uma afronta, aliás, né? Uma comissão vai averiguar, né? Uma censura organizada sobre os itens. Então, nós estamos diante de uma situação inusitada e de uma gravidade tal que exige uma apuração. O fato do governo não ter interferido, como segundo alguns analistas estão afirmando, né, não torna menos grave as afirmações dos dirigentes do país que teriam tentado, pelo menos, interferir no processo. E isso também acaba mostrando, de uma certa forma, Osmar, a importância do serviço público, de haver uma estrutura do Estado que seja estável, ainda mais em uma área tão sensível como a educação. Lembrando ainda que, inclusive, o INEP, né, foi anunciado que ele estudava a possibilidade de terceirizar a elaboração e revisão de questões do Banco Nacional de Itens ali em agosto. Então, isso reforça essa importância de ter uma estrutura de Estado, de fato, na educação? Exatamente, porque essa crise, né, ela transcende o Enem. Ela tem uma série de repercussões. Uma delas é atingir o INEP. Como você bem lembrou, um órgão de Estado. Não quer dizer que o INEP seja apartado da política, que não existam decisões a serem implementadas. Mas é preciso ressaltar, né, esse aspecto de serviço público, e é isso que está sendo ameaçado. Porque essa ingerência, né, ela abala esses princípios de organização de um organismo de Estado. E desse ponto de vista, nós vamos, inclusive, deixar patente o seguinte: em hipótese alguma, essas denúncias resultam de um movimento político de um determinado setor. Boa parte desses funcionários que pediram exoneração das suas funções, eles continuam como funcionários do INEP, são funcionários concursados que há mais de 10 anos, a imensa maioria deles trabalha no INEP, eles têm várias posições políticas, uma boa parte deles, né, ia dizendo, foi indicada pelo próprio governo, e nessa extensão, né, para quem conhece o INEP, né, não se caracteriza como um movimento isolado, né, de alguém por uma divergência político-partidária tenha se oposto ao governo. E nesse sentido eu tenho reiterado, essas denúncias precisam ser apuradas rigorosamente, ainda que o governo não tenha interferido na seleção das questões, isso também tem que ser apurado, se não houve isso de fato, mas a tentativa, anunciar, né, que haveria uma cara do governo na prova, isso é inadmissível, rompe um protocolo que ameaça a lisura do processo. Porque nós estamos falando de um exame que tem nos seus resultados um impacto muito grande na vida de milhões de pessoas. Porque o Enem trabalha com o seguinte princípio: ele não é uma avaliação, é uma medição, então ele mede o domínio das pessoas naqueles conteúdos que compõem os testes. É essa ordenação que vai decidir o destino educacional com respeito ao acesso à educação superior. E a posição dos candidatos nessa ordem deve depender única e exclusivamente do domínio, do conhecimento, como a gente chama, da proficiência que eles têm naqueles assuntos. Outra coisa é de onde vem essa proficiência. Mas, quando eu digo depender única e exclusivamente, significa que, em hipótese alguma, eles podem ter acessado a prova antes. E essa é a discussão da lisura que eu me referi. Quando você abre, ainda que potencialmente, né, a possibilidade de alguém acessar a elaboração da prova, você está violando regras que são feitas justamente para garantir a lisura, um controle rigoroso, né, para que as questões cheguem aos candidatos apenas e tão somente no momento de iniciar a prova. Agora, há outras implicações, daqui a pouco eu vou comentar, que tem a ver com censura com relação ao ensino.
E, Ocimar, eu queria justamente que você falasse a respeito dessas implicações, dos ataques ao INEP, com outras iniciativas no âmbito da educação por parte não só do titular da pasta, o ministro Milton Ribeiro, mas também dos que o antecederam. Você enxerga a educação como uma área central para as ambições nada ou pouco democráticas desse governo? Então, comecemos com relação à censura. Os anúncios do governo federal vão no sentido de que há assuntos, que há temas ou objetos de conhecimento que são proibidos. Isso é censura, né? Inclusive na forma, né, velada de uma ameaça. Isso é inadmissível, né? Não se está dizendo com isso, né, que se possa fazer qualquer coisa nas escolas. Não é isso. Mas há um conjunto de conteúdos que fazem parte do patrimônio do processo de ensino, da pesquisa, nas mais variadas áreas. E isso, eu quero insistir, está retratado na matriz de referência do Enem, que vem atravessando vários governos. E essa matriz ela não é feita com base numa opção partidária ou de um grupo político. Ela é feita com base na produção do conhecimento que as universidades produzem, os pesquisadores, e que vão sendo consagradas pelas ações de seus professores. E desse ponto de vista, indo mais direto a esse aspecto que você colocou, a educação escolar, ela não é, e especialmente quando a gente olha para o ensino médio, uma preparação para a educação superior. Ela é feita, é desenvolvida para que a nossa juventude, ao participar dessa educação, possa tomar contato com essa produção que é da humanidade, digamos assim, objetivada nas várias disciplinas que compõem a nossa escolarização. Claro que sempre há disputas com relação a esses conteúdos. Então, esse é o grande princípio da educação escolar. Não importa o destino profissional que os alunos venham a ter. Então, e desse ponto de vista, tem a dimensão democrática. São chamados conhecimentos poderosos. Por que eles são chamados de poderosos? Eles não são dos poderosos. Eles são conhecimentos poderosos porque eles ajudam a entender o mundo, a explicá-lo, a nos colocá-lo de maneira mais crítica. Mas também a educação, sobretudo quando a gente fala da educação básica, e que o ensino médio é a sua última etapa, também pode ter continuidade na educação superior. E essa continuidade não pode excluir ninguém. Não se está obrigando as pessoas a irem para a educação superior, mas nós não podemos impedir ninguém de almejar isso. E esse é o quadro talvez mais grave ainda que cerca o Enem. Então o problema não é exatamente a prova do Enem, é o fato de que milhões de jovens foram excluídos desse processo. Isso é grave. E ao serem excluídos, é como se nós estivéssemos mutilando sonhos, mutilando desejos, que, por sua vez, né, há que se investigar com maior precisão, mas já se sabe que não é só o problema da inscrição, que o governo havia vetado a isenção para alguns alunos. É o fato de que, durante a pandemia, o governo federal não cumpriu o seu papel de articulador, de garantir as condições para mitigar os efeitos da pandemia, que vão se associando a declarações de que nós já temos muitas universidades, que já tem muita gente na educação superior, e outras declarações que são igualmente inadmissíveis. Então, quando a gente olha para essa crise do Enem, nós vamos ter camadas que vão, como você bem lembrou, ameaçando o INEP como serviço público, mas ameaçando a expectativa de milhões de jovens. Isso é muito grave. Uma nação cuja juventude não tem aspirações, não tem sonhos, é uma situação preocupante. E essa é uma questão, primeiro, de justiça, porque você está impedindo que uma determinada parcela, mais pobre, sobretudo, possa ter essas aspirações. É uma questão de democracia, porque você não garante a todos a igualdade de oportunidades. Então, é uma situação que, por sua vez, revela um quadro no qual se pode dizer que o governo federal, na verdade, não explicita a sua política educacional,
mais vai sendo revelada essa política educacional num conjunto de atitudes que nos permitem supor que se trata de uma política educacional excludente. Uma política educacional que vai sendo marcada por um combate de determinadas visões de mundo, por determinadas posições. Bom lembrar que esse governo tentou retardar ao máximo a aprovação do Fundeb. E esse governo ficou apostando no ensino doméstico, que é uma iniciativa que atinge uma pequena camada, né? E eu quero recuperar essa ideia, inclusive fazendo ameaças aos professores de que há determinados assuntos proibidos. Não, isso nós não podemos permitir que continue acontecendo. E, nesse sentido, a apuração de todas as denúncias envolvendo a preparação do Enem, essa apuração ela é necessária porque certamente ela vai revelar com maior precisão essas iniciativas. E ao revelá-las, isso poderia escancarar, né, quem é hoje, do ponto de vista da política educacional, o governo que o Brasil tem. Ocimari, quando você fala de políticas de exclusão, né, e da falta de cuidado do governo durante a pandemia, diversos educadores têm apontado que aumentou a evasão escolar nesse período. Ainda não temos dados sistematizados totais a respeito disso aqui no Brasil, mas tudo indica que houve inclusive um aumento maior justamente no ensino médio, né? Não só está sendo dificultado o acesso dos alunos ao ensino superior, mas também até para a conclusão do ciclo escolar. Então é necessário retomar as políticas de inclusão, né, que garantam não só a permanência do aluno na escola, mas também que permitam essa possibilidade que você citou, né? A pessoa pode até não querer fazer o ensino superior, mas tem que ter essa possibilidade, tem que ter essa liberdade de escolha. Então é um desafio central para um próximo governo que vem assumir depois do atual, é retomar essas políticas de inclusão de ponta a ponta, Ocimari? Bom, nós temos uma escolarização que poucos países no mundo têm, que é uma escolarização marcada nos últimos 150 anos pela exclusão. Isso é um processo muito complexo, mas de toda maneira essa exclusão ela tem algumas marcas, né? Então são os alunos mais pobres, são os alunos mais negros que vão sendo excluídos, né? Então quando a gente olha no final da educação básica, que é ali no final do ensino médio, a gente vai percebendo que alguns segmentos, embora tenham acessado, lembrando que no Brasil a obrigatoriedade de frequência da escola dos 4 aos 17 anos, então, embora tenham acessado a educação, eles não concluem. Então o Brasil tem essa herança, digamos assim, que tem que ser enfrentada. E essa situação, ela vinha, de alguma maneira, tendo uma alteração, no sentido de agregar mais esses setores chamados vulneráveis, né, e que, portanto, né, permitiu o acesso mais amplo a essa escolarização. Contudo, e não se trata apenas de um problema escolar, isso é um pouco mais estrutural, tem a ver com a nossa sociedade, esse quadro ia demarcando o que nós chamamos de desigualdades educacionais. E essas desigualdades, sobretudo, expressam os resultados dos testes acadêmicos, que são os dispositivos que nós temos, limitados, certamente, mas que são dispositivos que nos permitem aquilatar o quanto esses jovens, por exemplo, que estão concluindo o ensino médio, sabem. Os que estão concluindo. A gente tem alguns que não chegam a concluir. E o que nós vamos configurando? Que algumas características, né, então, por exemplo, a escolaridade da mãe, a raça, a cor, o tipo de escola que frequentou, esses atributos que não dependem dos esforços dos estudantes, acabavam favorecendo uns e prejudicando outros. É nesse cenário que o Brasil adotou a política de cotas. Também com as suas limitações, mas provavelmente uma das iniciativas, podemos assim chamar, mais revolucionárias. Por quê? Porque, como você lembrou, nós não podemos tirar o sonho das pessoas, a possibilidade de almejar a educação superior. E com a política de cotas, em todo e qualquer curso das universidades públicas federais, embora isso também está sendo repercutido nas universidades estaduais,
Em todo e qualquer curso, em todo e qualquer turno, você tem lá a garantia de que metade dos estudantes que ingressam na educação superior nesses cursos são da educação pública. Lembrando que no Brasil, no ensino médio, 82% dos alunos estudam em escolas públicas. Então, quando a gente fala em 50%, já nem está representando todo esse universo. E nesses 50%, nós temos metade com renda per capita de no máximo salário mínimo e meio. E dentro desse segmento, a representação de raça, cor de IBGE. Isso é uma revolução na educação brasileira. E aí também se manifesta as iniciativas, eu diria, perigosas, que ameaçam a democracia do governo federal, que questionará as cotas. Nós não estamos dividindo a sociedade com as cotas. A sociedade está dividida. Há racismo nesse país. Os mais pobres são impedidos de também terem igualmente sonhos como outras camadas. Então, a política de cotas provavelmente seja a iniciativa mais importante porque ela enfrenta a desigualdade. E no caso da situação recente, o que é que nós tivemos? Não é a pandemia criando a desigualdade, não. Ela, primeiro, para alguns ela realçou essa desigualdade, em alguns segmentos ela intensificou. E aqui que mais uma vez aparece a ausência de iniciativas, primeiro de articulação do governo federal e também de muitos governos estaduais e municipais, no sentido de mitigar, de atenuar essas condições desfavoráveis de algumas camadas sociais. Então, é por isso que eu tenho dito que essa situação do Enem não é só da prova, é um todo. Então, é o Enem que teve uma queda gigantesca de participação dos setores mais empobrecidos. E quando nós vamos verificando outras camadas, o que nós vamos encontrando? A identificação de uma posição política em relação à educação escolar, de exclusão, de que ela é para poucos, de que de fato não é para todos. Portanto, rompendo com esforços de muitos e muitos anos, no sentido de democratizar o acesso à permanência, à conclusão de todos aqueles que ingressaram, independentemente das suas condições de origem, das condições socioeconômicas das suas famílias, da escolarização dos seus pais, do nível de renda dos seus pais, da cidade onde eles se encontram. É por isso que eu mencionei há pouco o Fundeb, que também não é a solução total, mas é uma política que vai procurando garantir mais recursos independentemente do município onde o jovem esteja estudando. Então, é como se nós estivéssemos aproveitando a crise do Enem, da prova do Enem, para poder revelar essa situação que é mais complexa. E a apuração com respeito à prova do Enem, essa é a minha, vamos dizer assim, tese, ela certamente vai revelar essas ações que configuram uma política educacional de exclusão. Ocimar, eu queria agradecer demais a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. Volte mais vezes. Até a próxima. Fico à disposição. Um abraço. Abraço. Conversamos aqui com o professor da Faculdade de Educação da USP, pesquisador na área de avaliação educacional, Ocimar Alavarce. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.